Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre a hanseníase, uma das enfermidades mais antigas da humanidade, que se trata de uma infecção crônica causada pelos micro-organismos Mycobacterium leprae e Mycobacterium lepromatosis. Esses micro-organismos são bactérias com a forma de bacilos, que se assemelham a pequenos bastões. Essa doença, a hanseníase, antigamente denominada lepra, foi relatada pela primeira vez há mais de 3.000 anos entre os fenícios e se associava ao castigo dos deuses à humanidade. Muitas vezes, esses castigos eram relacionados como punição ao pecado hereditário. O que se supõe é que essa doença tenha sido originada na África ou mesmo na Ásia, mas alcançou a Europa através dos exércitos de Alexandre o Grande. Apesar do estigma social que tem, a hanseníase é uma enfermidade de baixa infecciosidade e morbimortalidade. O que quer dizer isso? Que apesar da fama, de pecado dos deuses, uma doença que desfigura as pessoas e às vezes gera certo preconceito, por parte das pessoas em relação a quem é afetado por ela, essa enfermidade ela não se associa a um grau elevado de infecciosidade, ela não pode contagiar as pessoas com muita facilidade e as pessoas que são afetadas por ela também não chegam mais a padecer como nos primórdios, Essa doença não leva à morte com muita facilidade. Além do fato de que logo com o início dos tratamentos, o paciente já se converte em uma pessoa não contagiosa. Então, um pouco da repulsa, um pouco do comportamento e do preconceito que a gente tem em relação a essa doença é errôneo, dado as suas características. Em 2020, a OMS registrou ao redor do mundo 127 mil casos de hanseníase, principalmente em países subdesenvolvidos, como Índia, Brasil e Indonésia. O Brasil, nesse sentido, é responsável por 18 mil desses casos, o que torna uma preocupação dado a taxa de proporção demográfica entre a Índia e o Brasil. O Brasil tem bem menos habitantes do que a Índia, mas o número se torna significativo. Por isso, um motivo de preocupação do serviço de saúde aqui no Brasil. É importante ressaltar que essa enfermidade é mais frequente em homens entre 30 e 50 anos de idade. E a transmissão se dá principalmente por gotículas aéreas da fala, do espirro e através do contato prolongado com secreções fisiológicas das pessoas afetadas. Além disso, o tatu também pode ser um hospedeiro para o bacilo causador desta enfermidade. O mecanismo causador das lesões características dessa enfermidade, basicamente, é a resposta inflamatória do nosso próprio organismo. Quanto maior for essa resposta, maiores podem ser as lesões encontradas. E a seguir veremos em uma animação como se dá esse processo inflamatório. A partir do momento em que o corpo é agredido ou invadido por um patógeno, no caso da hanseníase seria o bacilo, o Mycobacterium leprae ou lepromatosis, ocorre a liberação no tecido de mediadores da inflamação, interleucinas, histaminas, proteínas do sistema complemento, entre várias outras moléculas. Essas moléculas promovem uma vasoconstrição imediata, seus vasos diminuem o calibre, diminuem a espessura, mas em seguida se dilatam exacerbadamente. Essa dilatação exacerbada dos vasos é que permite o aparecimento dos sinais da inflamação: dor, vermelhidão, inchaço, aumento da temperatura local e, às vezes, até a perda da função. Com o aumento dos vasos locais, ocorre o que chamamos de quimiotaxis. Aqueles mediadores liberados inicialmente chamam por novas células. E essas células que aparecem agora são as células da nossa imunidade. Elas são responsáveis por digerirem e eliminarem aquele agente causador do problema, que no caso da hanseníase, tornamos a dizer, são as micobactérias. Essas células da imunidade realizam o processo que chamamos de fagocitose. Elas englobam os agentes causadores e os eliminam em seu interior. A partir desse momento, essas células inflamatórias, essas células da imunidade, elas
morrem no local de conflito com o agente causador da inflamação e dá origem ao que chamamos de exudado. Na linguagem popular, aquela vesícula de pus, vesícula purulenta, composta basicamente de células imunitárias mortas na batalha com o agente causador. Em seguida, o tecido tende a se regenerar, mas no caso da hanseníase especificamente, as lesões são tão sérias, são tão graves, que a cicatriz não repara integralmente o tecido, deixando várias marcas que causam muito dano e até a deformidade dos pacientes. E como essa doença se classifica? A primeira classificação se dá em relação ao número de lesões presentes no corpo, assim como em relação ao resultado do exame diagnóstico dessa enfermidade, a baciloscopia. Tendo essas referências, ela pode se classificar em pauci bacilar, que é uma afetação com menos de 5 lesões presentes no corpo, ou, caso hajam mais lesões, o exame, a baciloscopia, é negativa. Já a apresentação multibacilar apresenta mais de 6 lesões ou uma baciloscopia positiva. Uma segunda forma de classificação é em relação aos achados clínicos no momento da consulta. E em relação a isso, essa enfermidade pode se classificar em tuberculoide, onde são observadas lesões hipopigmentadas e hipossensíveis na pele. As bordas das lesões são nítidas e elevadas. E pode haver também a lesão nervosa, haja visto que esses bacilos têm preferência pelos tecidos nervosos, da pele e do trato respiratório superior, que incluem boca, nariz e garganta. Há também a classificação lepromatosa, que se associa a pessoas com resposta imunitária mais fraca. Então, as lesões, além de afetar os tecidos que mencionamos ser de preferência pelas bactérias, nervos, trato respiratório superior e pele, essas lesões também podem afetar outros órgãos, como rins e testículos. Além disso, a afetação nervosa nessa apresentação lepromatosa é muito mais acentuada, podendo inclusive atingir grandes grupos musculares, a nível das mãos e dos pés. Outra coisa a se comentar é que na apresentação lepromatosa também pode ocorrer a perda dos cílios e das sobrancelhas. Existe uma terceira classificação que se chama borderline, em que pode haver tanto várias lesões de pequena afetação ou poucas lesões de grande afetação, compartilhando então característica das formas tuberculoide e lepromatosa. O diagnóstico da hanseníase se dá basicamente pela microscopia de amostras de tecido, ou biópsia, a baciloscopia, onde o examinador precisa encontrar vestígios desses bacilos nos tecidos do paciente. É evidente que esse exame é sugerido mediante as observações clínicas do médico, como a presença de lesões na pele, além de afetações dos nervos, como hipossensibilidade, hipopigmentação e posições anômalas das mãos e dos pés, com aspecto rígido. E como tratar a hanseníase? O esquema de tratamento é multifármaco e pode, inclusive, durar uma vida inteira. É evidente que esse tratamento farmacológico não reverte os danos físicos causados pela enfermidade, apenas promove a erradicação dos micro-organismos e a supressão dos sintomas. Para os pacientes com a apresentação paucibacilar, ou seja, menos grave, o tratamento leva 6 meses e é realizado com a associação de 2 fármacos, um antibiótico, a rifampicina, que é administrada por via oral uma vez por mês, mediante a supervisão de um agente de saúde, que tanto pode ser na casa do paciente como no próprio sistema de saúde. E também a dapsona, que é um anti-inflamatório, também ministrado por via oral uma vez por dia, e dessa vez sem a necessidade da supervisão de um agente de saúde, ou seja, o paciente leva o medicamento para casa e toma por conta própria. Nos casos em que existe apenas uma lesão, há um tratamento alternativo, com a dose única, via oral, de rifampicina, ofloxacino e minociclina, que basicamente representam um coquetel com 3 antibióticos. Para os casos multibacilares, com mais lesões e com a presença marcada de micro-organismos na baciloscopia, o tratamento é de 1 ano e às custas de
rifampicina, clofazimina e dapsona. A rifampicina e a clofazimina são ministradas via oral uma vez por mês com supervisão de agente de saúde. E para casa, para tomar sem a supervisão do agente de saúde, o paciente leva dapsona e uma dose menor de clofazimina, que também será ministrada por via oral uma vez por dia. Diante de tudo que vimos, fica claro a necessidade de medidas de prevenção, uma vez que o tratamento farmacológico não reverte os danos físicos causados pela doença. Então, diagnóstico precoce e um tratamento oportuno é primordial. Para prevenir essa doença, devemos primeiro nos lembrar que a forma lepromatosa não tratada é a única forma contagiosa da doença e ainda assim é necessário um longo contato com infectados para que você possa se contagiar. Portanto, devemos evitar o contato prolongado com secreções fisiológicas de pessoas infectadas, não preparar alimentos à base de carne de tatus, e alguns estudos apontam que a vacina BCG contra a tuberculose também pode conferir alguma proteção imunológica contra a hanseníase. Haja visto que o micro-organismo causador da tuberculose também é um bacilo. Então, por compartilhar a forma bacteriana, imagina-se que essa vacina também tenha alguma serventia mediante essa enfermidade, mas são apenas estudos. O material de estudo usado para a nossa apresentação foi retirado do site da Merck Sharp & Dohme e você pode ter acesso ao link na descrição desse vídeo. Gostaríamos também de agradecer o apoio do governo de Mundo Novo e aos comerciantes locais que apoiam esse projeto. Sem eles, não seria possível a divulgação desse material. Muito obrigado a todos.